Amigos do canal Fim dos Tempos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um tema que tem abalado o mundo e despertado a consciência de milhões. A Terra está gritando, e esse grito não é apenas um fenômeno natural, mas um eco das profecias mais aterradoras e urgentes do último livro da Bíblia, o Apocalipse. Nos últimos dias, o mundo foi abalado por eventos que desafiam qualquer explicação racional ou coincidência natural. O que estamos vendo não são meros fenômenos climáticos ou geológicos isolados. O que estamos testemunhando são avisos celestiais, sinais poderosos e inegáveis de que os tempos estão se cumprindo diante de nossos olhos. Um terremoto devastador atingiu a Rússia, seguido por uma erupção vulcânica repentina, lançando cinzas, lava e terror sobre as regiões do extremo oriente russo. Ao mesmo tempo, o Japão foi atingido por fortes ondas que provocaram alertas de tsunami em diversas regiões costeiras, enquanto no Havaí, um maremoto incomum gerou ondas e inquietação entre a população. Lembrando que, por mais paradisíaco que o lugar pareça, ninguém está a salvo quando a terra começa a rugir. Esses eventos, embora noticiados como naturais pela grande mídia, estão cada vez mais frequentes, intensos e imprevisíveis. Algo mudou. O planeta está falando, mas o que ele está tentando nos dizer? A resposta está nas Escrituras, no último livro da Bíblia, o livro da Revelação, o Apocalipse. João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, escreveu sob inspiração divina visões aterradoras sobre os últimos dias da humanidade, e em suas palavras encontramos paralelos assustadores com aquilo que nossos olhos estão presenciando hoje. Prepare-se, algo maior está chegando. Os tremores da profecia, terremotos. A crosta terrestre é um quebra-cabeça gigante de placas massivas em constante movimento. Quando essas placas se chocam, se separam ou deslizam uma sobre a outra, a tensão acumulada é liberada em um instante, e o resultado é o que conhecemos como terremoto. O Anel de Fogo, uma vasta área no Oceano Pacífico, é o epicentro dessa atividade, um caldeirão de energia sísmica e vulcânica que molda nosso planeta. Mas o que estamos vendo agora vai além da geologia comum. Olhando para os anos de 2024 e 2025, o catálogo de eventos sísmicos globais pinta um quadro de atividade implacável. Não se trata de um ou dois tremores isolados, mas de uma sinfonia de abalos que ressoa por todos os continentes. A interconexão desses eventos é assustadora. Um terremoto colossal na península de Kamchatka, na Rússia, pode desencadear alertas de tsunami a milhares de quilômetros de distância, no Japão e no Havaí. Isso não é apenas uma série de incidentes infelizes. É um processo em escala planetária, um gemido ou grito unificado de toda a Terra. Vamos olhar para alguns dos eventos mais impactantes que marcaram esses anos. Península de Kamchatka, Rússia, 30 de julho de 2025. Um terremoto colossal de magnitude 8,8 a uma profundidade rasa que desencadeou alertas generalizados de tsunami em toda a bacia do Pacífico. Este evento é um exemplo gritante de como um tremor em uma parte do mundo pode reverberar por todo o globo. Myanmar, 28 de março de 2025. Um devastador terremoto de magnitude 7,7, que trouxe destruição a regiões densamente povoadas. Passagem de Drake, 2 de maio de 2025. Um terremoto de magnitude 7,4, mostrando que até mesmo as regiões oceânicas mais remotas estão experimentando mudanças sísmicas significativas. Vanuatu, 17 de dezembro de 2024. Um evento de magnitude 7,3, demonstrando a atividade incessante no Anel de Fogo do Pacífico. Japão, 8 de agosto de 2024, Mar de Ryuganada. Um terremoto de magnitude 7,1, atingindo uma nação já tão suscetível à atividade sísmica. Ao largo do Cabo Mendocino, Califórnia, 5 de dezembro de 2024. Um terremoto de magnitude 7,0, afetando uma região dos X+,
densamente povoada e sismicamente ativa. São Pedro de Atacama, Chile, 19 de julho de 2024. Um terremoto de magnitude 7.4, mostrando a atividade contínua ao longo da fronteira da placa sul-americana. Shanghai, Filipinas, 11 de julho de 2024. Um terremoto de magnitude 7.1, notável por sua profundidade extrema, mas ainda capaz de causar tremores significativos. Atiquipa, Peru, 28 de junho de 2024. Um terremoto de magnitude 7.2, Pangai, Tonga, 25 de agosto de 2024 e 30 de março de 2025. Dois eventos significativos de magnitude 6.9 e 7.0, sublinhando a volatilidade das nações insulares do Pacífico. Além desses grandes eventos, é crucial destacar a ocorrência consistente de terremotos de magnitude 6 ou superior em diversas regiões. Para aqueles que olham através de uma lente profética, o grande número e a magnitude desses tremores recentes não são meras coincidências. São ecos de avisos antigos, sinais de que os próprios alicerces do nosso mundo estão sendo abalados, sinalizando um tempo de profunda mudança, ou talvez o início do fim. Muitos textos religiosos, como Mateus 24, 7, falam de terremotos em diversos lugares, como sinais claros que precedem os tempos do fim. A sensação de frequência aumentada, mesmo que parcialmente devido a uma melhor comunicação e conectividade global, alinha-se perfeitamente com a expectativa profética de sinais crescentes e dores de parto. No capítulo 6, versículo 12 do Apocalipse está escrito: "E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue." Esse versículo revela não apenas o surgimento de um grande terremoto, mas também fenômenos cósmicos e atmosféricos que alterariam a percepção humana da realidade. Hoje, com a multiplicação dos terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas, esse texto bíblico não soa mais como uma previsão distante, soa como uma manchete do noticiário atual. Não se engane, o aumento desses desastres naturais está diretamente ligado ao juízo de Deus que se aproxima. O Apocalipse não foi escrito para nos entreter, mas para nos alertar. Ele é como uma sirene espiritual que toca mais alto a cada novo desastre, chamando o homem ao arrependimento e à vigilância. Quando a terra treme, ela está chorando pelo peso do pecado, da injustiça, da frieza espiritual que se espalhou pelo mundo. E quanto mais ignoramos esses sinais, mais fortes eles se tornam. Em Apocalipse 8:5, encontramos outro sinal relacionado. "E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um terremoto." Essa imagem nos mostra que o próprio céu interfere na terra como resposta às orações dos santos e ao juízo divino. O terremoto, nesse contexto, não é apenas um abalo físico, mas uma intervenção espiritual de alto nível, marcando o início de um novo ciclo profético. Avisos de fogo, vulcões. Além do tremor da terra, outra força primordial está a agitar-se, uma que cativou e aterrorizou a humanidade por milênios: o sopro ardente dos vulcões. Estes gigantes geológicos não estão em silêncio. A sua atividade recente sugere que também fazem parte da mensagem urgente da Terra. A intensa pressão e calor no interior da Terra fazem com que o magma, rocha derretida, suba, resultando em erupções quando encontra um caminho para a superfície. As erupções podem variar de fluxos de lava efusivos a plumas de cinzas explosivas e emissões de gases, cada uma com os seus perigos associados. Atualmente existem dezenas de vulcões com erupções contínuas em todo o mundo. Só em 2025 já houve mais de 50 erupções, seguindo-se a mais de 70 em 2024.
Embora a média anual para os últimos anos tenha sido de cerca de 80 erupções, a natureza persistente e generalizada da atividade atual é notável e exige a nossa atenção. O fato de quase 4 dezenas de vulcões estarem a entrar em erupção simultaneamente e muitos terem estado num estado de agitação contínua durante meses ou anos, sugere um estado sustentado, em vez de episódico, de agitação geológica. A variedade de manifestações, desde o lento preenchimento de crateras por lava até plumas de cinzas explosivas e a vasta dispersão de nevoeiro vulcânico, indica que a Terra está a respirar ou exalar as suas pressões internas de múltiplas e persistentes formas. Não se trata apenas de algumas explosões súbitas, é uma expressão constante e variada de agitação planetária. Esta atividade sustentada e multifacetada pode ser interpretada como um grito ou aviso contínuo do núcleo da Terra, um lembrete constante da sua natureza volátil e do seu potencial para eventos súbitos e destrutivos. Esta exalação sustentada e variada da Terra reforça a narrativa apocalíptica de sinais crescentes. Sugere um estado contínuo, em vez de intermitente, de angústia planetária, tornando os avisos de fogo uma presença constante e inquietante na paisagem global, alinhando-se com profecias de um mundo em turbulência. Vamos destacar alguns dos vulcões mais ativos e suas atividades notáveis. Klyuchevskoy, Rússia. Sua cratera de cume tem estado em intensa atividade eruptiva, com uma forte anomalia térmica visível em imagens de satélite e lava preenchendo lentamente a cratera. Isso significa um processo interno sustentado e poderoso. Reykjanes, Islândia, uma região conhecida por suas erupções recentes e frequentes, atualmente ativa. Poás, Costa Rica. Uma erupção significativa começou em janeiro de 2025, afetando uma nação centro-americana populosa. Bezimiane, Rússia. Após um evento explosivo em outubro de 2023, que enviou uma pluma de cinzas a 8 quilômetros de altura, a atividade eruptiva continuou, com uma nova fase começando em dezembro de 2024. Kilauea, Estados Unidos, Havaí. Após efusões de lava de baixo nível em 2022, uma nova fase de erupção começou em dezembro de 2024, destacando a atividade contínua de um dos vulcões mais famosos do mundo. Shimoedake, Japão, apresentou flutuações em terremotos vulcânicos e atividade de tremor desde o final de outubro de 2024, com plumas difusas de cinza branca subindo da cratera. Isso indica agitação interna, cratera Minamidake, Sakurajima, Japão, atividade eruptiva contínua, com eventos explosivos pequenos ocasionais, incandescência visível na cratera e plumas de cinzas subindo centenas de metros. O nível de alerta permanece alto. Etna, Itália. Várias emissões de gás das crateras de cume, incluindo emissões de cinzas esporádicas e emissões de gás notavelmente intensas. Este vulcão icônico continua seu comportamento dinâmico. Fuego, Guatemala. Atividade eruptiva contínua, com incandescência no cume e pulsos de gás e plumas de cinzas derivando por quilômetros. Outros vulcões ativos incluem Telica, Nicarágua, Kirishimayama, Japão, Canlaon, Filipinas, Erebus, Rincón de la Vieja, Nhamulagira, Bagana, Mayon, Nishinoshima, Krakatau, Vila Rica, Merapi e Ebeco. Em muitas tradições proféticas, fogo e fumo são símbolos potentes de juízo divino, purificação ou do desvendamento da velha ordem. Os avisos de fogo destes vulcões podem ser vistos como manifestações literais da luta interna da Terra, ou talvez uma mão divina em ação, preparando o palco para o que está por vir. São um lembrete visceral do poder bruto da Terra e do seu potencial papel no desenrolar de eventos proféticos. Estes eventos, quer sejam totalmente explicados cientificamente ou não,
ressoam profundamente com profecias antigas, fornecendo uma ligação tangível a interpretações espirituais e ondas de juízo, tsunami. Quando a Terra treme e os oceanos respondem, o resultado podem ser ondas de destruição inimaginável. Os tsunamis que assombraram a história humana e a profecia. O ano de 2025 trouxe um lembrete arrepiante deste poder, ecoando medos antigos e avisos modernos. Tsunamis não são ondas oceânicas típicas, mas sim séries massivas e poderosas de ondas causadas por grandes e súbitos deslocamentos de água, mais comumente desencadeados por poderosos terremotos submarinos, mas também por erupções vulcânicas, deslizamentos de terra ou impactos de meteoros. A sua natureza é enganosa. São frequentemente imperceptíveis em mar aberto, mas podem transformar-se em paredes de água imponentes à medida que se aproximam de áreas costeiras rasas, libertando um poder destrutivo inimaginável. O evento mais significativo recente que causou calafrios em todo o Pacífico foi o massivo terremoto de magnitude 8,8 na península de Kamchatka, na Rússia, em 30 de julho de 2025. Este terremoto, ocorrendo a uma profundidade rasa, desencadeou instantaneamente alarmes generalizados de tsunami em todo o Oceano Pacífico. O seu imenso poder e origem rasa tornaram-no um potente gerador de tsunami. O impacto foi sentido em várias regiões, mostrando a interconexão global desses eventos. Rússia, Kamchatka e Ilhas Kurilas. Ondas de tsunami de até 5 metros atingiram as áreas costeiras, causando inundações, danos materiais e levando a evacuações de emergência. Japão, Hokkaido e Costa Nordeste. Foram ordenadas evacuações para até 2 milhões de residentes. Os comboios foram parados, as centrais nucleares foram colocadas em alerta e as defesas costeiras foram ativadas. As ondas atingiram cerca de 1,3 metros em algumas áreas. Crucialmente, foram relatados danos mínimos graças às medidas de precaução rápidas e bem praticadas do Japão. Havaí. As sirenes de tsunami soaram em todas as ilhas, e os residentes costeiros e turistas foram deslocados para terrenos mais altos. Foram registradas ondas entre 1,5 e 1,8 metros. Portos e praias foram fechados, embora não tenham ocorrido ferimentos significativos ou danos estruturais. Costa oeste dos EUA, Califórnia, Oregon, Alasca. Foram emitidos avisos de tsunami, com o principal risco sendo correntes fortes e incomuns, levando ao fechamento de praias e avisos marítimos, embora nenhuma onda grande tenha atingido a costa. Este evento foi um dos eventos mais significativos do Pacífico desde o terremoto do Japão de 2011, em termos de liberação de energia e propagação do tsunami, sublinhando a sua importância global. Embora os tsunamis sejam ocorrências naturais, o seu impacto destrutivo é profundamente magnificado por fatores humanos. A concentração de vastas populações e infraestruturas críticas em áreas costeiras vulneráveis significa que mesmo um tsunami normal ou esperado em uma região sismicamente ativa pode desencadear uma disrupção em massa e uma sensação de catástrofe iminente. A própria existência e eficácia de sistemas avançados de alerta precoce, paradoxalmente, sublinham a ameaça iminente. São uma resposta a um perigo reconhecido e crescente. Esta convergência de poderosos eventos naturais, com a crescente exposição humana e a necessidade constante de vigilância, cria uma sensação de vulnerabilidade generalizada, alinhando-se com o tema apocalíptico de um mundo sob crescente pressão. O grito da Terra é amplificado não apenas pela sua força geológica, mas pela crescente presença da humanidade nas suas bordas. E aqui entra um elemento que nos faz arrepiar. O caso intrigante da Baba Vanga japonesa, Ryo Tatsuki.
A sua profecia específica falava de um terremoto massivo e tsunami a atingir o Japão em julho, descrito como 3 vezes mais poderoso do que o que ocorreu em 2011, e originado de uma fissura marítima entre o Japão e as Filipinas. Embora a data exata, 5 de julho de 2025, tenha passado sem incidentes, o evento real de Kamchatka em 30 de julho de 2025 causou medo significativo e trouxe a profecia de Tatsuki de volta aos holofotes. Muitos internautas estão com medo e a recordar a previsão novamente, na qual foi claramente mencionado que o tsunami atingiria o Japão e o incidente seria 3 vezes mais poderoso do que o ocorrido em 2011. As pessoas estão a assumir e a referir-se a ela como uma previsão precisa, mesmo que o tempo estivesse um pouco errado. Para adicionar peso à discussão, Tatsuki teve previsões precisas no passado, como o falecimento de Freddie Mercury, a morte da princesa Diana, a pandemia global de Covid-19 e o terremoto e tsunami de Tohoku em 2011. Esta convergência de um evento natural massivo cientificamente documentado e uma profecia arrepiante e moderna cria uma narrativa hoje. Sugere que alguns avisos, mesmo que imprecisos no tempo, carregam uma verdade mais profunda que ressoa com a busca do espírito humano por significado no caos. A Terra está realmente gritando. Mais alto? O debate dos dados e significados mais profundos. Embora a recente cascata de eventos sísmicos, vulcânicos e tsunamis pareça inegavelmente intensa, quase avassaladora, os cientistas oferecem uma perspectiva crucial e matizada sobre se a Terra está realmente gritando mais alto em termos de atividade geológica bruta, ou se a nossa percepção está a ser moldada por outros fatores. As autoridades em dados sobre terremotos afirmam explicitamente que o número crescente de terremotos em seus catálogos nos últimos anos não é necessariamente porque estão ocorrendo mais terremotos, mas sim porque existem mais instrumentos sísmicos globalmente, e estes instrumentos são cada vez mais sofisticados, permitindo-lhes registrar um maior número de eventos menores que poderiam ter passado despercebidos no passado. Além disso, esclarecem que aumentos ou diminuições temporárias na sismicidade são uma parte normal da flutuação das taxas de terremotos. De acordo com registros de longo prazo que remontam a 1900, espera-se uma média de cerca de 16 grandes terremotos, magnitude 7.0 ou superior, em qualquer ano. Embora alguns anos tenham excedido esta média, outros ficaram bem abaixo dela. Isso indica uma variabilidade natural, em vez de uma tendência ascendente consistente em eventos de grande magnitude. Da mesma forma, embora observemos dezenas de vulcões atualmente em erupção, a média de erupções totais por ano sugere uma linha de base de atividade consistente, embora flutuante. Flutuando na agitação são comuns em vulcões, e a atividade eruptiva permanece possível, mas improvável de escalar sem sinais prévios, implicando que a atividade atual pode estar dentro dos intervalos esperados. É verdade que não se pode negar que os desastres naturais estão a aumentar, mesmo que seja apenas ligeiramente, mas é importante considerar que os registros de desastres naturais só começaram a ser levados a sério no início de 1970, o que aumentou e melhorou ao longo do tempo. Este viés temporal pode influenciar significativamente a forma como percebemos o aumento. Se a Terra não está necessariamente mais ativa geologicamente em termos de frequência bruta de grandes eventos, por que parece que o mundo está a tornar-se mais volátil, mais perigoso, mais apocalíptico? A resposta reside na forma como a atividade e o desenvolvimento humanos se cruzam com fenômenos naturais, amplificando o seu impacto. E se vocês estão prestando atenção nas profecias e entendendo o que vem por aí,
Não se esqueçam de ativar o sino, se inscrever no canal e dizer de qual cidade vocês são. Para entendermos até onde está chegando essa mensagem de Deus, as alterações climáticas são identificadas como um motor perigoso, mas principal por trás da crescente frequência e intensidade de inundações, tempestades, ondas de calor e incêndios florestais em todo o mundo. Mais de 150 desastres que ocorreram em 2024 estavam relacionados com as alterações climáticas. Além disso, estudos recentes mostraram que a maioria dos eventos relatados mostra uma influência humana significativa, particularmente para ondas de calor, que estão a tornar-se mais frequente, como visto com o recorde. Fiquem atentos ao próximo vídeo e não se esqueçam de ativar o sino para serem avisados de que o próximo capítulo impactante do canal Fim dos Tempos já está concluído, e compartilhem com quem vocês amam para ficarem atentos com a profecia. Até logo e fiquem com Deus.